que é a Poetry Slam? No seu sentido assim mais técnico, vá. O Poetry Slam é uma competição poética. É um jogo que depois, a partir dessa premissa de ser uma competição, não é, criou um movimento. Mas na sua essência é uma competição que tem regras e as regras são muito próprias. São 4 fundamentais, que é todos os participantes têm que dizer textos da sua autoria. Cada intervenção tem um tempo máximo de 3 minutos. Não é permitido a utilização de adereços ou acompanhamento musical, portanto é só a pessoa, o seu texto e a sua performance, vá. E depois, no fim de cada intervenção, a pessoa é pontuada pelo público. Portanto, são escolhidas pessoas do público aleatoriamente, são essas pessoas que pontuam de 0 a 10. Obviamente que depois há toda uma história por trás, não é? Ninguém se sentou, eu costumo dizer, às vezes nas conversas que eu faço e workshops, não houve ninguém que se sentou em 1982 e pensou, vou fazer uma cena. Não. Aconteceu por acaso e transformou-se num movimento. Porquê? Porque acaba por ser um formato, ao contrário de muitos eventos poéticos, não convida pessoas. A pessoa é que se inscreve. Qualquer pessoa, seja eu, seja o António Lobo Antunes, seja o Fernando Pessoa, seja o Trolha ali de Correios. O Fernando Pessoa é mais complicado. Sim, estava aqui, mas Mas estás a entender, né? sim, há pouco frisaste que os textos têm de ser da autoria da pessoa que vai a palco. Uhum. Há alguma variante em que a pessoa possa ler um texto de outro poeta? Num evento tradicional de Poetry Slam, não. Claro que podes inserir, sei lá, imagina, porque o poeta é um fingidor, já dizia Fernando Pessoa. Claro, isso não é um texto, é um Sim, excerto, sim, não é? Uma sim. citação. Mas dizer um texto mesmo de outro autor, não. Há depois formatos para brincar um pouco e ter leveza, como o slam vale tudo. Talvez já não seja uma imagem realista, mas aquelas leituras de poesia hoje talvez se cruzem, talvez não tenham o lado performático. Aquilo que eu ouço dizer é que tem estas duas variantes. A pessoa pode escolher uma de duas coisas: ler os seus poemas ou ler poemas de outras pessoas. Sim, Será que a palavra concurso é a palavra certa para designar? Tu falaste de uma espécie de avaliação, mas esse lado da avaliação está sempre presente ou pode não existir? está sempre presente. O formato do Poetry Slam inclui o público. O público faz parte do evento. Ou seja, ao contrário da tertúlia, que era aquilo que estavas a dizer, onde a pessoa pode ler poemas seus ou trazer outros de outros autores, não é? E pode dizê-lo de uma forma mais teatral ou não, só ler. O Poetry Slam criou um espaço em que a pessoa que está lá a ler ou a dizer tem a responsabilidade de comunicar com o público. E o público, são só 5 pessoas, não é? Que vão dar essa pontuação, pontua como retorno, é parte do diálogo, não é? E às vezes as pessoas que lá estão não gostam de poesia ou não percebem nada, entre aspas, de poesia, isso dizem agora aos críticos, não é? Mas se calhar percebem mais do que muitos poetas, porque se não lhes tocou cá dentro, será que havia poesia no poema? Mas aquilo que estavas a dizer, de podemos chamar concurso, há sítios em que sim, que chamam concurso, outros chamam de torneio, outros chamam competição, outros chamam batalha. Há esta componente das regras e de haver uma pontuação e um vencedor. Por isso podemos chamar do que quisermos, mas o formato sim tem essa essência competitiva. Há alguma diferença entre aquele poema que nós vemos, que está apenas semeado na folha, e aquele poema que vemos na Poetry Slam? Há alguma diferença? Ou o poema que é levado a palco tem que ter alguma característica especial? Eu diria que a única característica é a pessoa tem que escrever para dizer, entendes? Ao passo que eu, por exemplo, eu sempre escrevi poesia, a minha escrita sempre foi para ser lida e não necessariamente em voz alta, às vezes em silêncio. E quando eu participei a primeira vez num Poetry Slam, eu levei um desses poemas. Nem passei da primeira ronda, porque não funciona ali, não é? Tem que ser escrito para ser dito, está incluído nesta família que é o spoken word, que é muito vasto, e haver esta componente do público
que não tem uma característica, ou seja, tu ali não vais encontrar pessoas que gostam de poesia, então vou aqui. Não. Qualquer pessoa pode lá estar. Há esta responsabilidade da comunicação, então acaba por ser um espaço também onde a poesia é mais interventiva. O participante aproveita este espaço para fazer uma performance ou dizer um texto sobre algo que acha que está mal na sociedade ou algo pessoal. Também pode dizer algo mais romântico, obviamente, mas acaba por ser um formato muito mais livre em termos de discurso e performance do que na tertúlia, sim. Eu acho que a única regra é essa, é entender a diferença entre escrever para ler e escrever para dizer. É muito diferente. E tu aí a forma de escrever também vai-se moldando, não é? Podes até no teu texto ter indicações do género didascálias, estás a ver? Tipo, escrever coisas em caps lock ou separar, porque ali já sabes que vais dizer tudo ou qualquer coisa assim, estás a entender? Há vários poetas. Lembrei-me assim, de repente, estava a ver se me lembrava mais exemplos. Pelo menos segundo o meu entender, o Herbert Welder é muito um poeta que se lê em voz alta. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Seja o Fernando Pessoa, seja Camões, se calhar já está mais distante, é mais difícil fazer essa leitura. Uhum. Há poetas assim mais ásperos, há aquele perigo de tropeçares há palavras que não soam bem, não é? Isso é muito pouco. Assim que soube que ia conversar contigo, tentei inteirar-me, não muito, para ficar agora abismado com aquilo que vais dizendo, mas aquilo que eu encontrei, muita da poesia que é levada a palco é preferencialmente rimada. O que eu estou a dizer é certo ou eu apenas vi uma fatia que não revela o todo? Há preferência pela rima? Eu acho que há uma preferência pelo ritmo, sabes? E o ritmo, a procura desse ritmo leva à rima. Não sei se faz sentido. Eu não gosto de comparar, acho que não tem nada a ver. Há muita gente que diz, isto faz lembrar as battles de hip hop, não é? E eu, não, mas sim, mas não, mas sim. E então, Sim. acho que Qual é a diferença e qual é a familiaridade entre Poetry Slam e Spoken Word? Se uma é maior que outra, se a Poetry Slam é uma espécie de filha da Spoken Word, não sei se queres ir já por aí. sim, também não sendo super entendida, porque não sou, ok? E há muita coisa que se calhar hoje é interpretada de uma forma e daqui a 10 anos é de outra. Mas eu costumo até usar um vídeo, posso passar a referência, que é de um coletivo que se chama Apples and Snakes, de Londres, e eles têm um vídeo muito fixe, 2 minutos, que é a história do spoken word. E eles contam desde tudo, desde o movimento dos direitos na América do Norte até aos dias de hoje. E então o spoken word acaba por ser um caldeirão onde cabe muita coisa, o dub poetry, o beat poetry, e o Poetry Slam acaba por encaixar aí também, debaixo desse chapéu de chuva. Duas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Do quê? Da poetry? As duas coisas que disseste antes de Poetry Slam. A beat poetry. Sim, sim, nunca tinha ouvido falar desse termo. Mas beat poetry acho que é importante frisar muito porque é uma geração que existiu, não é? De poetas nos Ah, anos... geração Beat Beat. Generation, sim, Ok, sim, ok, sim. ok, 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 Sim, certo. Estou a ver, sim, sim, sim. O grande livro, o Uivo, exatamente. não estava por aí, não estava aí por aí. Sim, Se pensarmos que essa geração é assim, foi muito forte nos Estados Unidos, influenciou talvez outros países, mas em Portugal não tivemos grandes poetas, nem grandes nem pequenos. Parece que foi algo que não tocou a nossa poesia, só muito ao de leve. Em alguns poetas contemporâneos, sobretudo mais novos, vejamos algumas referências, mas na altura que aconteceu nos Estados Unidos não houve grande. ramificação, né? Sim, Talvez assim o mais próximo seja o Alberto. O mais próximo, sim, talvez. sim, sim, talvez sim. Sim. A poesia concreta, os sul-americanos foram muito fortes. Portugal parece que passou à frente disso. Talvez seja mais fácil ver hoje algumas experimentações de alguns poetas contemporâneos do que na altura. Sim. E talvez tenha que ver com a nossa tradição, aquela poesia dita mais pesada. Há coisas que repelimos naturalmente. Se bem que nós em Portugal, não querendo misturar também assuntos, se calhar não tivemos uma geração beat, não é? Mas tivemos a geração de Orfeu, que foi super importante e que marcou muito também a nossa poesia. Eu ainda hoje
Um dos meus poetas preferidos é o Almada Negreiros. E ainda hoje leio coisas dele que eu fico mesmo, isto é super à frente. Está um livrinho ali atrás, aquele verde é do Almada, não é? É a invenção do dia, claro. Pois, bem parecia, bem parecia. É super à frente. Mas sim, esta geração beat acho que não ramificou muito aqui para os nossos lados. Também era uma altura, isto aqui, 40, 50, né? Anos 40, anos 50, ditadura. Podemos ver isto só pelo lado negativo, mas também há um lado positivo da era antes internet. Gerou coisas Uhum, muito nossas, pensando no nome que há pouco disse, o Herberto Helder, ele é incomparável, não há mais nenhum Herberto no é panorama da verdade. poesia mundial. E hoje, toda a gente, se quiser, está em contacto com toda a gente, mas depois a diferença, quando surge, parece que surge enfesada. Está sempre contaminada por um mar de Sim, referências. sim, tens razão. E quando existe algo que sai fora da caixa, às vezes não é tão evidenciado, não é? E se por Tipo, acaso sair fora da caixa, que ganham logo muitos seguidores, e que é os seguidores no sentido das redes sociais, mas ganham muita audiência, rapidamente arranja plagiadores ou pessoas que imitam parcialmente. E isso faz com que o poeta perca logo estatura. Não dá tempo ao poeta crescer até ao seu tamanho máximo. Eu acho que é o lado negativo da internet. Seja por um poeta, seja por qualquer artista. Há algo positivo na distância, nem que seja na primeira parte, há algo positivo no fosso entre o poeta e o leitor. Se nunca houver distância, eu parece-me que o poeta vai ficando demasiado contaminado. Sobretudo quando ainda não se fez, quando ainda não se sabe bem o que é. Pode ser uma leitura equivocada. eu acho que parte tudo também da intenção do poeta ou da poeta. Eu acho que. E o slam é um espaço onde brinca muito com isso, com a questão do ego, das tuas intenções. Há pouco ia dizer, e entretanto a conversa foi para outro sítio, quando falaste do hip hop, ia dizer talvez a diferença seja no hip hop o ego está demasiado presente. Há letras que essencialmente pôr o ego por extenso durante Sim, 3 minutos. sim. Poetry slam não é tanto assim, mas pelos vistos também pode ser, há essa possibilidade. Por acaso era algo que eu não estava aqui a pôr nas cogitações. Então há pessoas que vão a palco e levam um ego. Levam um ego em poema, por exemplo. Há uma das regras nos Estados Unidos, porque este movimento foi todo criado lá, né? E uma das regras que começaram a colocar em alguns eventos era o check your ego at the door. Antes de entrar, dá uma checada a ver se. Para não ficares assim muito. Mas eu acho que o ego aqui entra em várias formas e uma delas às vezes é. Há um slammer francês que diz que a diferença entre o poeta e um slammer é que, no contexto do poetry slam, claro, o poeta culpa sempre o público se levar uma má pontuação. Eles é que não percebem nada, não sei o que. O slammer pergunta-se o que é que eu posso fazer melhor da próxima vez, ou onde é que eu falhei, onde é que eles não me entenderam. Será que eu fiz performance a mais? Estás a entender? Não há essa Percebo. culpa atribuída ao público que não percebe nada de poesia, porque isso é muito, se nós formos a ver, é muito violento, não é? Tu dizeres que levei um 6, que é só um número, que é aquilo que eu digo, é só um número. Tu não vais ganhar nada no Poetry Slam. Mas pode haver aí um grão de verdade. A nível de... A nível do público não entender. Ah, sim, pode haver também. O problema parte logo de quem vai a palco e leva um poema mais Mais abstrato. mais hermético, muito fechado, Sim. cheio de referências, muito elíptico. Se calhar não é o tipo de poema. Mas isso também pode ser aplicado a quem dá uma boa nota. Eu posso dar uma boa nota e não ter percebido nada. Posso argumentar de forma diferente. Posso argumentar isto realmente, se o poema for bom, tem várias leituras. Exato. Aquela leitura, talvez a mais cifrada, é aquilo que acontece em todos os objetos de arte, seja num bom filme, seja num bom livro, há várias leituras. Aquilo que se pede a quem vai a palco é que seja disponível, seja generoso. É isso mesmo. Claro que há muitas pessoas que depois vão... Não há uma fórmula para o Poetry Slam. E há muitas pessoas que vão até fazer terapia em palco. E é verdade, estás a ver? Eu continuei a fazer slam porque era um processo terapêutico para mim, perder o medo do palco, perder o medo de falar em público. Há pessoas que vão porque querem mostrar mesmo a sua poesia e gostam do retorno do público. Há outras que vão porque querem ganhar, é válido, querem um lugar no Nacional, querem ir lá fora.
Há outras que vão só para curtir. Eu acho que o Poetry Slam o que oferece é só, um espaço onde toda a gente pode entrar. Não é aquele espaço, nada contra, obviamente, mas não é um espaço em que eu estou a organizar e vou convidar a Joana, o Manel e a Cristina, porque eles até escrevem umas coisas fixes para partilhar os poemas deles. Pode inscrever-se qualquer pessoa. É a potência que tu nunca sabes o que é que vais ouvir. Tu podes ouvir um homem de 75 anos como um puto de 17. E vão os dois à final e tu vais torcer por quem? O que é que tu queres ouvir? Não é? O que é que tu vai tocar mais? E a cada etapa o poema tem de ser diferente. Ou a pessoa leva sempre. Exato. Ok, ok. Convém ser diferente. Nós pedimos sempre 3 poemas. Se levar o mesmo, em princípio parte em desvantagem. O efeito surpresa já desapareceu, não é? Exato. E o público não é burro. Eu acho que há uma coisa muito que eu começo a perceber-me aqui em Portugal. Às vezes nós tomamos o público como burros. O pessoal não é burro, o pessoal detesta a genuinidade, sabes? Eu acho que o público no slam procura muito é a genuinidade, a verdade. Mesmo Sim. não perceba nada do poema, como nós estamos a dizer, que sinta aquele Mas isso, power. estava a tentar fazer um paralelismo com o stand-up. É que o público, enquanto público, transforma-se numa espécie de perdigueiro de emoções. Exatamente, é isso mesmo. Boa analogia, adorei. Se tu quiseres fingir confiança quando de facto não estás confiante, ou o teu fingimento não for suficientemente bom, porque há pessoas que conseguem fingir confiança apesar de estarem todas a claudicar por dentro. Quando tentas ser genuíno quando de facto não estás, o público. Este tipo de coisas que acontece na comédia. Tu estás ligado à comédia, não é? Ao stand-up. Eu gosto de stand-up, não sou entendida, mas eu, como público, imagina, estou no stand-up, só a forma como a pessoa entra em palco, só a forma como entra já me vai dizer se eu vou gostar ou não. Às vezes posso estar enganado, obviamente, mas Não, estás a entender? para os humoristas não quer dizer que seja uma regra absoluta, mas aquilo que decide normalmente pode ser 5 minutos, pode ser 15, pode ser 1 hora. A primeira piada normalmente não é que seja decisiva, mas diz muita coisa. Se a primeira piada correr bem, Sim. é sinal que a atuação, em princípio, não vai falhar. Se correr mal, aquele nervosismo que é típico, provavelmente também de um slammer, ou entras em palco, estás nervosa. E Claro. assim que entras, se a coisa correr bem, o nervosismo desaparece. Por alguma razão, provavelmente já aconteceu. Alguém está nervoso, vai a palco, gagueja logo no primeiro verso, o nervosismo aumenta. Não é? Completamente. É logo, e Sim, depois sim. não sai, depois não sai. Entras ali num loop lixado. E a mesma coisa acontece no stand-up. Se calhas, pode acontecer, tropeçares, depois é difícil sair daí. Não é impossível. À medida que vais falhando, o buraco vai ficando cada vez maior. Deve haver qualquer coisa de semelhante. Sim. Neste aspecto, eu parece-me que o stand-up é mais difícil. Ao humorista de palco é exigido que haja uma frequência de piada. O número de piadas por unidade de tempo. Será que posso utilizar algo do género, um determinado número de emoções por unidade de tempo no Poetry Slam? Será que o público está à espera disto? Ou é demasiado de calculista? Mas sabes que se calhar sim. Agora pensando nisso, se calhar sim, porque imagina que eu vou dizer um texto e os textos têm que ter até 3 minutos, podem ter menos, né? Mas imagina que eu gasto os 3 minutos e estou a 2 minutos e 41, lenga-lenga, lenga-lenga, e o público já está a bocejar. Lá está, como comediante, tu sabes ler a sala, não é? Tu sabes ver se o público está a gostar ou não, tu sabes ver. Isso também contribui para o teu nervosismo. Um slammer também. Porque lá está, as pessoas que lá estão não estão lá para ver o slammer, estão lá para ver o poetry slam a acontecer. Imagina que eu estou ali 2 minutos e 40 a dizer aquilo que eu quero para satisfazer o meu ego de poeta. Posso ter as neiras. Podes, à vontade, à E vontade. foda-se o público. Aos 2 minutos e 41 é que eu trago a minha punchline, estás a ver, e a minha emoção. O público já escreveu 6.2 no quadro. Te garanto. Porque é isso, eu acho que é meter-nos do lado do público. Nós também somos público, não é? E quando a gente assiste a algo, a gente quer emoção, quer pica, quer verdade. Estavas a falar da atuação se é mais ou menos teatral. Não pode haver o risco da palavra ficar como que rodeada de andaimes de Uhum, teatralidade. Ou seja, é demasiado teatral e pouca palavra. Não sei se é essa a definição, mas indo para o lado da poesia, que é aquilo que eu conheço mais, é quase um contrassenso. sim. Não pode haver esse risco. Eu acho que o termo correto é
Aliás, o Nuno Piteira, eu vou aqui mandar 30 referências, mas o Nuno Piteira, que é slammer e faz parte também do Portugal Slam, faz o Slam Amadora, ele diz uma cena brutal, que é: o poeta lê, o slammer executa. E então eu acho que é isso, é executar o poema. Fazes, claro que há performance, mas é isso que tu dizes, às vezes o gesto, isso vai camuflar ali a veracidade do teu poema, não é? E o público não gosta. E eu, nas minhas formações eu já tive pessoas a dizer: então o que é que a gente faz? Porque eu digo performance, mas não muito, um bocadinho de gesto, mas não muito, não em demasia, mas um bocadinho. E o pessoal fica um bocado perdido às vezes. Então, mas como é que eu executo o meu poema, não é? Mas o que a gente traz é só noções da nossa aprendizagem também, porque ninguém aqui é entendido de tirei um mestrado e uma pós-graduação em Poetry Slam. Por acaso há pessoas que já tiraram, mas eu não. Então é mais partilha de experiência e preparar muitas pessoas para o público. As pessoas não sabem lidar muito bem com o público no espaço do slam e não só. Sim, Mas pronto, falando do slam. Tocaste numa coisa, é um tema que é cara a estas conversas, foi referido várias vezes com humoristas, com escritores. Eu acho que há um medo do silêncio. Completamente. Os humoristas é mais quando vão a palco, eu sinto que há um medo quase a raiar o patológico. E muitas vezes o humorista mata a piada, não deixa a piada respirar. Tem tanto medo do silêncio, da possível não reação do público, que começa logo com outra coisa. O que é que sentes nos artífices quando sobem a palco? Sentes, epá, se houvesse silêncio entre esses dois versos, o poema respirava melhor. E até do outro lado, podes dar essa leitura. Achas que o público do Poetry Slam também tem medo do silêncio? E acho que é uma coisa que está a crescer. Tem que ver com a nossa sociedade. Nós temos todos medo do silêncio porque parece que é quase como uma imagem para o fim, para a morte. Como se o tempo fosse prateleiras e nós tivéssemos que meter sempre coisas. Independentemente da natureza das coisas, do valor das coisas. O que é que me podes dizer? Olha, eu acho que, tal como em tudo, também no slam há ciclos. E, por exemplo, quando eu comecei, em 2000 e qualquer coisa, 9, 10, foi para aí em 2011, 12, vá. Tu ganhaste o Festival do Silêncio, não Ganhei, foi? sim. Foi por isso que eu fiz esta E pergunta. chorei ao berranho com pena do Sérgio Coutinho. Eu não queria ganhar. Eu, por acaso, sou terrível, sou uma ganhadora terrível. Prefiro perder, a sério. Então porquê? Por veres que Pá, é... custa-me, sinto-me culpada, estás a ver? Tenho Mas, aquele mas complexo de culpada, culpado. culpada pelos outros não terem ganho, é isso? Sim. Síndrome do Se, impostor, se será? calhar sim. É uma coisa que tenho que resolver na minha vida. Mas claro que me soube bem ganhar, né? Depois fui a Varsóvia e tudo. Nessa altura eu lembro-me de um rapaz, que é o Yo Tembe, que fez um slam em que foram os 3 minutos em silêncio. Não disse nada. É válido, não é? O público é que sabe. Se o público não gostar, leva um 3 ou um 2, não é? E ele teve os 3 minutos em silêncio e aquilo foi no Music Box. Imagina o Music Box todo em silêncio. E eu via pessoas olharem umas para as outras, tipo, este gajo é maluco, o que é que se passa? E ele levou até bastante boa pontuação. Hoje em dia, eu já comecei um poema em silêncio, ou seja, fiz só, pá, nem chegou a 15 segundos de silêncio, meu. Tipo 15 segundos de silêncio, e eu já estava a ver as pessoas, tipo, já ficarem incomodadas, 15 segundos, estás a entender? Então eu acho que também esta realidade pós-pandémica reduziu a nossa tolerância ao silêncio, já não tínhamos muito, então está pior. Acredito que do lado do público também seja difícil ouvir uma pessoa que começa um poema sempre a abrir, parará, 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 e está ali 3 minutos e não para, porque às tantas o público não consegue assimilar nada, não sente, não é? Tem que haver, claro que sim, silêncio entre partes, entre versos, entre palavras, entre... Não sei se respondi à tua questão, mas eu acho que sim, que o Respondeste silêncio perfeitamente. realmente é matéria-prima também. E os exemplos abundam. Sei lá, pessoas a ver séries, há um momento, poucos segundos, em que há uma cena menos intensa, é o momento em que pegam no telemóvel e, por exemplo, vão ao Twitter. Que é uma coisa atualmente corriqueira, que acontece em Barda. Há uns anos isto era uma caricatura. Era impensável. Há qualquer coisa que se perde. A nossa capacidade de interpretar as coisas, seja um texto ou um poema, ou coisas às vezes banais, daí a propensão para a literalidade que vemos hoje a pontapé. O nosso medo de estarmos em silêncio, no fundo, acho que se traduz mais ou menos o nosso medo de estarmos connosco próprios.
Daí termos tantas distrações. E o cérebro vicia nisso, e é muito perigoso, não é? Esse vício constante da procura de informação, de ocupares o cérebro com ruído. A poesia, a poesia não pode servir de antídoto. Uma Para espécie aceitar o silêncio, é isso? aceitar o silêncio também no sentido de recuperar a concentração perdida. Uma espécie de ritual de recuperar a concentração, o foco na questão da leitura. Pode ser uma Uhum. leitura silenciosa ou uma. Por norma, gosto de ler a poesia em voz alta. E às vezes em pastelarias o que me dá aquela imagem, olha, este deve ser maluco. Gosto de ler em voz alta porque gosto de saborear as palavras e até perceber se faz sentido. Às vezes há coisas que só. Não sei se isto faz sentido, mas é difícil perceber a musicalidade caso leias em silêncio. Há coisas que se ganham, há coisas que se perdem. Crio uma espécie de casulo à minha volta. Aquilo que nós vemos associado no budismo ou no hinduísmo, uma espécie de transe, repetição da mesma palavra e cria uma espécie de bolha à tua volta e que te ajuda a concentrar, é isso que eu sinto na leitura de um poema em voz alta. Nem sei para onde é que queria ir. Muito bom. Acho que estavas a falar de se a poesia não poderia ser um antídoto. Incidia sobre isso, para estes tempos em que andamos com esta cabecinha de zapping a saltar de coisa em coisa sem ficarmos em lado nenhum. Acho que sim. Na verdade, qualquer tipo de arte, não é? Mas aqui falando da parte da poesia, nem toda a gente gosta de escrever e nem toda a gente gosta de ler. Então, como é que, e essa talvez seja a minha missão, vá, ainda ligada ao Poetry Slam, como é que nós podemos fazer com que as pessoas tenham acesso a esse antídoto, respeitando o facto de não gostarem de escrever ou ler? Ou como é que fazemos as pessoas gostar de escrever ou ler? E esse é um pouco o trabalho que eu faço em conjunto com alguns parceiros do Slam, quando vamos às escolas. Pegando naquilo que estavas a dizer, eu estive numa escola recentemente, em Torres Vedras, com miúdos do quinto ano e depois com miúdos do sexto e do sétimo. E é assustador o que é que 2 anos de pandemia fizeram. É mesmo. O cenário já não estava muito agradável antes da pandemia. Não, mas está. Depois, quando nós falamos nestas coisas, não é? Dizemos sempre, mas na escola da minha filha não é assim, ou na escola do meu irmão não é assim. Certo, mas não é sobre ti, não é? É sobre Portugal. E Portugal é muito interior, não é só Lisboa, Porto ou Almada, né? Estas escolas que estão nas aldeias que tu nunca ouviste falar, no meio de Torres Vedras ou Viseu ou Braga, tu encontras miúdos hoje em dia que literalmente não querem saber da escola. Acabou. Os 2 anos de pandemia vieram mostrar que eu não preciso ir à escola. Eu não preciso ir à escola. Eu posso estar em casa a aprender o mesmo ou mais daquilo que eu quiser, da forma que eu quiser. Isso cria um distanciamento dos miúdos, dos jovens, lá está, destes antídotos, que é a escrita, que é a leitura, que é até escutar música. Tu podes ouvir cenas mais mainstream. Bora aí perceber o que é o jazz, ou o que é o blues. Bora aí perceber o que é stand-up, o que é um bom stand-up, a história do stand-up, este questionar, onde é que vêm as coisas. E houve um distanciamento muito grande. Eu acho que as pessoas da minha geração, e talvez da tua, mais anos 80, anos 90, já procuram, já nos seus 30 e 40, estes antídotos. Eu sinto isso, sinto que as pessoas procuram, mas preocupa-me mais gerações a seguir a essa, sabes? Agora, se funciona como antídoto ou não, se tu fores a pensar o espaço do slam, a pessoa que vai lá, tal como na tertúlia ou qualquer outro sítio, ou no stand-up, a pessoa que lá está propõe-se a estar aquele tempo a ouvir os outros. Isso é fixe, não é? Antes da palavra ser escrita, contavam-se histórias. A oralidade, não é? A tradição oral. Não, Proposto a estar ali e o slammer também. Quem vai participar é o que eu digo, 80% do tempo estás a ouvir os outros. Só vais lá dizer no máximo 3 poemas, no mínimo 1. é o silêncio e é a capacidade que me parece que estamos a perder, a capacidade de ouvir o outro. Mesmo. E quando há, é mais um simulacro. Ninguém ouve realmente o outro. É. Tanto é válido
para pessoas mais iletradas como para os mais eruditos. Nota-se que há uma pressa em haver no discurso do outro certas palavras com as quais possas discordar o mais rapidamente possível, para terminar a conversa. Completamente, sim. Parece-me que a postura de eu quero que a conversa continue quase eternamente, ou em direção a qualquer coisa que se assemelhe à verdade, não é uma postura deste século. A postura deste século é como é que eu vou abortar a conversa o mais rapidamente possível. Exatamente, sim, sim, sim. E eu acho que, pegando nisso que estás a dizer, as pessoas já não têm muita paciência para debater assuntos, sabes? Tudo ofende toda a gente, etc, etc. Obviamente que também não precisamos estar a ter conversas super profundas a todas as horas do dia. Às vezes dá vontade de dizer, pá, agora não me apetece, tchau. Mas às vezes é interessante falar. E o que eu noto é que muita gente remata, como tu dizes, não é? Acabou a conversa porque isto é a minha opinião e acabou. Há pouco tempo vi um vídeo super interessante, dropar aqui referências da Rita Von Hunt, que é uma drag queen brasileira, Pride Month, começou hoje, em que ela diz o seguinte, que é a tua opinião, tens a certeza? Onde é que tu estudaste? Qual é a tua religião? Em que cidade é que tu vives? Ou em que subúrbio é que tu vives? Tens a certeza que a tua opinião é própria? E então eu acho que é essa falta de questionamento que existe muito e cada vez mais. Por outro lado, também acho que há outra parte, outra fatia de pessoas que procura estas reflexões, que às vezes não têm onde as encontrar, não encontram os fóruns ou os sítios onde possam debater assuntos e refletir em conjunto. Opá, às vezes com um copo de vinho, bora falar sobre racismo em Portugal. Somos racistas, qual é o problema? Queres argumentar contra? Argumenta, mas como deve de ser. Não é porque eu tenho um amigo que, ou porque é a minha opinião. Isso não é argumento. Infelizmente, como Portugal é um país tão pequeno, é muito mais evidente os extremos. É muito mais evidente os a favor e os contra, não é? Em países maiores, tu consegues diluir mais esses extremos, eu acho. Não sei se és da mesma opinião. É claro que isto já tem muitos nomes, politicamente correto. Os maiores focos é nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, no Brasil. Até porque isto já tem muitos nomes, é muito difícil perceber. Parte tudo do mesmo sítio. A nossa ligação infantil em relação à palavra. Temos Sim, a nossa propensão para a literalidade e aquilo tudo que acabámos de dizer. Não sabemos ouvir, não sabemos interpretar. Outra coisa que me parece essencial, por muito que conversemos, por mais bem posicionados que estejamos a nível de conhecimento, há sempre aqui um problema. Nós nunca vamos chegar à verdade. Um dos problemas que muita gente passa à frente é... Acho que ainda ninguém pensou muito bem nisto. A razão pela qual a opinião atualmente ocupa uma posição privilegiada na hierarquia das coisas. pois Nunca não. foi assim. Se queres chegar a algo que se assemelha à verdade, que é só uma coisinha, pensando na verdade como uma mulher é um bocado de perna em que depois a saia volta a tapar Uhum, essa perna, tens de cruzar muitas visões para conseguir claro. uma coisinha de nada. E ninguém está disposto a ir tão longe. Uma opinião que é quase sinónimo de dogma, eu parto deste ponto, eu tenho razão, vou tentar acabar, caso tu discordes, a conversa o mais rapidamente possível. Partindo de um sítio bom ou partindo de um sítio mau, os dois extremos, o resultado nunca é muito agradável. O diálogo a existir é sempre teatral, é sempre uma performance. Quando os caminhos começam a bifurcar, há sempre alguém que tenta: não, 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 não pode bifurcar, a verdade é única. É quase uma redundância, essa verdade está muito afastada da verdade. A verdade é como a literatura, dizer que é universal é mentira. Eu concordo plenamente contigo, ainda por cima nos dias de hoje, em que existe uma nova moeda, não é? Que é a moeda social, os likes, as reactions e tudo mais, em que por vezes até se torna perigoso, e nós vimos isto na pandemia, não é? Na pandemia, quantas verdades é que haviam aí? 439, para aí, né? Era o site www.drpandemic.com, E 30 mil continuam. verdades. E isso às vezes até é perigoso, porque depois as pessoas também não sabem no que é que hão de acreditar, como é que hão de argumentar, há constante informação em todo o lado e pouca paciência para pesquisar e para refletir. E contra mim falo, sabes? Tipo, eu às vezes não tenho pachorra.
Eu se calhar antes de abrir a boca devia ler mais sobre este ou aquele assunto. Um dia destes, no verão. Estás a entender? Não há tempo, o nosso tempo desaparece. Falta de tempo, falta de paciência, mas isso não impede das pessoas dizerem verdades absolutas sobre qualquer tema. E às Sim, vezes verdades absolutas sobre sim, 30 sim. temas no mesmo dia, que é Yeah, uma yeah, yeah. coisa, é como se fosse um sábio e naquele dia vou discursar sobre 30 coisas, estas são as verdades inabaláveis sobre o mundo, sobre o racismo, sobre as alterações climáticas e tudo o que divergir minimamente deve ser banido. Yeah. Uma demanda para nos sentirmos superiores à força toda. Opa, agora estás-me a fazer lembrar uma coisa brutal, porque Diz. estive a ver, já não me lembro, pá, Instagram, estás a fazer o Sim, scroll sim. da vida e aparece filha do príncipe André comprou casa em Melides. E eu, ok, deixa-me ver os comentários a isto. Pá, montes de comentários do pessoal, otários, ignorantes. Porque eles disseram Melides, Setúbal. E eles, otários, ignorantes, Melides não é Setúbal, é Grândola. E tipo, amigo, ao menos vai à net e escreve Melides, não é? E tu vais ver que sim, Grândola, mas Grândola pertence aonde? A Setúbal. Eu farto-me de rir, porque às vezes penso, a necessidade que as pessoas têm, fora os outros comentários, isto é notícia porquê? Isto é notícia porquê? Estavas a falar há pouco da verdade absoluta, não é? Há 30 verdades, e de tu repetires tanto algo que está errado, torna-se uma verdade. Às tantas, Melides já não é Setúbal, acabou a E vida de geografia portuguesa. Foi pelo cano abaixo. Melides já não é Setúbal, acabou. Quando é uma mentira que está ali a acontecer. Tal como esta, aconteceram várias durante a pandemia. Bora não falar sobre isto, que a pandemia está a acabar, espero eu. a questão da repetição, que se tornou manifesta com as redes sociais, há coisas que não eram vistas como sinónimos e hoje são. Ou seja, o número é igual à qualidade, o número é igual à verdade. Não sei quem é que inventou esta ideia, mas o dinheiro é o único Deus. Acho que é filha desta ideia. Porque se pensarmos Uhum. nesta abstração que é o dinheiro e no número, parece que nos defende tudo. Sim, Dá quase a ideia de que quase tudo aquilo que aparece à nossa frente é um pretexto para ofender o outro. E na mesma moeda, não sei se estão ligados diretamente, assim de repente não consigo criar esta ligação. Se irmos por cima é ofender e se irmos por cima na mesma jogada. Burro do caralho. Ao seres um burro do caralho, estou a elevar-me. E parece que muitas pessoas seguem esse caminho, é conquistar o maior número de burros do caralho durante o dia. yeah. Porque Eu depois acho disso dá um que diploma ao final da semana. um diploma, assim. Mas sabes que eu às vezes temos estas conversas também, eu com outro pessoal, e penso, olha para mim, estou aqui mesmo nas redes sociais e estou sempre no Instagram. Yeah. E eu, mas eu também acho que está tudo bem, não interessa, bora estar nas redes sociais, o problema não é esse, o problema é, às vezes é preciso parar e questionar um bocadinho e respirar, não é? Se nós nos distanciarmos um bocadinho, esta questão das redes e da explosão da internet, as redes sociais exercem um papel muito particular no sistema capitalista em que nós estamos, não é? E as pessoas às vezes não percebem isso, acreditam que são plataformas neutras ou só de Não. socialização, não é? Mas não, as redes sociais estão estudadas para nos prender ali, para nos fazer pensar de certa forma, para ter inveja, um mecanismo perfeito para tu teres inveja constante. A vida deste é muito melhor que a minha. Esta roupa serve àquela, mas não serve a mim porque se eu comprei o mesmo tamanho. Esta máquina, por vezes a gente faz parte da engrenagem e não damos conta. E eu própria já tive momentos em que entrei nessa espiral e pensei, porra, aí eu vou desligar aqui um bocadinho. O que é que acontece quando tu desligas? És esquecido completamente. Eu lembro-me que eu apaguei o meu Facebook, estamos bem a fugir do Poetry Slam, mas isto é slam da vida. Eu uma vez apaguei o Facebook quase durante um ano. Eu quando voltei, as pessoas com quem eu falava mesmo, no chat, no Messenger e não sei o quê, puf, nunca mais as vi na vida. Então também há esta necessidade, principalmente para quem é artista, voltando ao Poetry Slam, porque depois o pessoal que faz slam nunca é slammer para sempre. Slammer não é uma posição social, não é? Fazes slam para curtir, mas se fores poeta,
tentas editar um livro, fazer outras tertúlias, ganhar o teu nome, fazer o teu nome. E os artistas, principalmente mais underground, dependem muito das redes sociais para vender o seu trabalho, é normal, não é? Então tu também não podes desaparecer das redes. É daqueles temas que já foi tocado aqui várias vezes. Em relação ao humorista, é talvez o artista que é-lhe exigido estar bastante presente nas redes sociais. Pela natureza, é uma piada, a seguir tem que ser outra. Pode tornar-se perverso quando começas a ficar mais tempo, a perder mais tempo, a pensar como é que eu vou promover do que a criar. Parece-me que este problema, que é cada vez maior, porque há cada vez mais redes sociais e cada rede social é uma rede social, pode tornar-se perigoso. Todo o tempo vai para a promoção. Como é que eu, no caso de um poeta, como é que eu vou promover este livro? Nas diversas plataformas. No TikTok é uma coisa, tenho que fazer uma dancinha. No YouTube, não sei o quê. Todo o teu tempo devia estar do lado da criação. Sim, de produzir, não é? Yeah. Produzir o teu conteúdo enquanto artista. Sim, é muito perverso, mas pronto. Infelizmente há pessoas que não aderem muito a esta nova modalidade de ser artista independente e que às vezes não conseguem dar, não é, um passo mais à frente e subsistir e viver da arte. Há outras pessoas que conseguem fazê-lo muito bem, ainda bem. Há outras pessoas que, por vezes, prejudicam a sua própria arte em nome da promoção daquilo que já fizeram há um ano e que ainda estão à espera que vingue de alguma forma. E aí, quem é que nós culpamos? Porque depois há o discurso, mas as editoras também não apostam e as não sei quem também não apostam. Será que é mesmo esse o problema de não apostarem? Eu não sei, estou a questionar, né? Também não sei a resposta. Assim pensando à queima-roupa, parece-me que não é o mais saudável. Ainda que Não? possa haver verdade aí, às tantas estás a minar toda a tua cabeça É para algo que não isso. dominas muito bem. Deves focar-te naquilo que realmente consegues fazer. No caso de poemas, fazer poemas, ou ir a palco, ou escrever livros. Mas vamos recuar quase até ao Sim, início. nós daqui a bocado já estamos. Santa Só- Maria da Feira. Por acaso acho que nunca fui, não sei se é bonita, se não é. Já falei com várias pessoas de lá. Se pensarmos no itinerário de alguém que decidisse hoje, quer começar a fazer a Poetry Slam, qual é o itinerário que deve fazer? Ou os passos essenciais que deve seguir? Olha, lá está. Se fosse há 10 anos atrás, dizia, pá, vai, não é? Agora já é assim um bocadinho diferente, já há muita gente que conhece o movimento. O que eu noto é, há muita gente que, como não sabe o que é, vai e pensa que é uma coisa, pensa que é, vá, um concurso de poesia. E depois, quando vê ali certas componentes, incluindo a questão de ser o público a votar por mais que a gente diga, esta é uma das regras, há sempre esse choque, esse embate. O que eu aconselho é, se tiverem a oportunidade de fazer um workshop antes de se aventurarem, façam. Há sempre workshops a acontecer, ou alguém que faz um slam faz sempre um workshop, pesquisem onde encontrar. Se não tiverem essa oportunidade, vão e olha, seja o que Deus quiser, porque eu acho que só mesmo fazendo a primeira vez é que a pessoa vai entender se quer tentar mais uma vez ou não. Uma posição intermédia é ser público algumas vezes e Também pode ser público, exatamente. tentar perceber o que é que Sim, está a acontecer e depois se sentir o bichinho, então depois dar esse passo. sim, 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 sim. Ser público, boa ideia. Já aconteceu alguma vez alguém que esteja no público a pensar, bem, eu qualquer dia faço isto e depois Já, vens a saber que já. Muita gente começa pelo público. É público e depois vai lá na outra sessão. Gostava de me inscrever. Bora. Sim, sim, acontece. normalmente ponho o nome da pessoa em cada conversa. O que é que eu te chamaria? Slammer ou poeta? Mais poeta, sim, poeta ou artista de spoken word. Slammer, não. Eu não tenho feito slam, só organizo e dou workshops. Há pouco falaste desta coisa do ninguém é slammer a vida toda e depois falaste de escrever livros. Como é que se dá essa transição? Se calhar já houve a transição inversa de alguém que já tem livros publicados Sim. e agora deixa-me lá. O Poetry Slam é um lugar de passagem, seja independentemente de onde tu começas. Podes já ser um poeta editado e ir lá só molhar o pé, podes nunca ter feito nada na vida relativo à poesia e começas ali. É só uma paragem de autocarro. Mas para quem começa, não é, a fazer
Slam, aproveitar o espaço para mostrar as coisinhas que têm escritas, não sei o quê, começa muito aí. Obviamente, depende, se quiseres continuar a fazer, as pessoas começam-te a conhecer, porque isto cria comunidade, não é? Há uma comunidade que se vai criando, slammers vão se conhecendo, organizadores, temos o Portugal Slam, que é um evento nacional, então as pessoas vão se conhecendo, vão começando a ser convidadas para outros eventos, não é? Epá, e depois cada um faz o que quiser. Há pessoas que depois optam por, ok, vou tentar editar o meu livro, ou vou criar um espetáculo onde eu faço uma performance de 45 minutos e vou tentar ir a alguns sítios. Ou como eu, por exemplo, vou criar um projeto de spoken word com música e quero me dedicar agora um bocadinho a isto, ver o que é que dá. Há outras pessoas tipo, olha, vou tirar o curso de Masterchef e vou fazer caldeirada de bacalhau, tipo, Também não é não há, mau, também não é não mau. há um itinerário assim fixo. Yeah. Há uma passagem. É quase uma ferramenta e depois a pessoa É usa isso mesmo. a pessoa depois usa a ferramenta como quiser. Na via da poesia, se é na via da vida dita corriqueira. Eu trabalho numa empresa, o meu trabalho de adulto, como eu costumo dizer, é numa empresa multinacional, e já me pediram para eu dar workshops de Poetry Slam lá. Porquê? Porque também, lá está, é um instrumento, uma ferramenta, como tu dizes, que ajuda as pessoas a. Esta questão dos 3 minutos é interessante, ajuda as pessoas a preparar discursos, a entender, ok, como é que eu em 3 minutos consigo fazer uma apresentação. Aqui é poética, mas eu posso usar isto para outra cena qualquer no trabalho, né? Como é que eu posso ler a sala? Acaba por ser útil para outras coisas. Há 3 ou 4 frases atrás disseste uma das vias para o slammer é, por exemplo, ter um espetáculo a solo, se entendi bem, ler durante 45 minutos. Pode ter música por trás ou não. Uhum. Ao fazer isso, como é que eu ia dizer? Estava aqui a tentar fazer outro paralelismo com o stand-up. 5 minutos ou 10 minutos de stand-up é completamente diferente de fazer 1 hora. À medida que vais aumentando o tempo, é necessário ter uma noção de arquitetura. As coisas já não podem ser só coisas soltas. Tem que haver um storytelling. Yeah. Tem que haver altos e baixos. Nunca tinha pensado. É claro, faz sentido existir, mas estava a tentar criar essa imagem na minha cabeça como é que é alguém a criar um poema grande ou vários poemas com ligação durante esse tempo todo. É costume, coisas dessas. Há pessoas que fazem isso. Tens a Maria Júlia Pinheiro, é a poeta, dramaturga, e ela tem espetáculos de palavra, não é? Falada. Ela até vai apresentar agora A Palavra Mais Bonita no Festival de Poesia de Lisboa, que é uma coisa mais longa, não é? Em que ela interage com o público, não vou dar spoiler, mas que lá está, é uma história muito pessoal dela, vai interagindo com o público ao longo da performance enquanto conta essa história, e a partir daí nasce qualquer coisa que eu não vou dizer, vejam. Por exemplo, também fiz, até foi com ela, uma coisa que fomos convidadas à última da hora para a abertura de um festival de cinema, em que era poemas sob o tema do feminismo. E então nós começámos por ver que poemas é que nós tínhamos ligados ao tema e como depois costurar, cortar e costurar. Há uma encenação, há toda uma encenação, como é que começamos, em que lado do palco, não é, lá está, não é só chegar lá e blá 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 blá, não, há mais trabalho, essa arquitetura que falavas, não é? Pensando em referências, e isto pode ser às vezes complicado, no teu caso não há de ser porque consegues falar sobre as tuas referências, mas pensando no geral, esta pergunta parte em duas, Aham. essencialmente a mesma. Quais são as tuas referências, em termos até escritores, sobretudo poetas, e quais são aquelas referências que tu consegues ver que são mais manifestas em quem vai a palco? Não sei se fui muito confuso, às tantas. Essa última eu não percebi muito bem. Se as pessoas quando vão a palco, É, se notamos assim alguma referência, tipo, sim, olha, sim, sim, sim. Ao ouvires o poema da pessoa, tem ali uns traços, sei lá, de Herbert Welder, de. sim. Quais são as figuras tutelares? Não, é impossível porque tu tens pessoas completamente diferentes. Tu podes ter uma pessoa que tem uma. Isto é muito lá está, Herbert Welder. Este é mesmo tipo Valete ou Sam da Kid. Este é Manel Cruz dos Ornatos. Este é Saul Williams. Estás a entender? Não dá porque cada pessoa tem um estilo diferente. Não há um Yeah. estilo. Não consigo identificar, se calhar sou eu que não estou atenta, mas não consigo. E no teu caso? Para Slam, a Roberta Estrela d'Alva,
que é uma slammer brasileira, é uma das impulsionadoras, o Nuno Piteira. Gosto muito do Saul Williams, falei dele há pouco. Falei muito dele e gosto muito da Aquanaro. Ela não faz slam, faz spoken word, mas eu gosto muito dela, da forma como ela mete a voz na música. Inspira-me imenso. E de resto é todas as pessoas que eu vejo, sabes? Vou sempre beber um bocadinho de toda a gente. Falaste aí no casamento entre a palavra e a música, tu próprio tens Ah, um projeto. Queres falar desse projeto? Já que estamos mesmo no fim, tem 7 minutos ainda para falar do projeto. sim. Sim, chama-se Lacónico, é um projeto de spoken word, só eu e o Cristóvão Campos, que é ator e músico, e começou já há algum tempo, após o Festival Silêncio que eu ganhei, começámos a fazer assim uns rascunhos e entretanto, através da Associação A Palavra, editámos o nosso CD livro, que se chama Acaso, que tem 9 músicas, 9 poemas. Podem pesquisar através de apalavra.pt. Nós estamos no Bandcamp, no Instagram. Não vou dar muito spoiler porque é uma coisa que tem mesmo de ser escutada. Eu vou pôr É um... depois o link Sim, boa. Ouvi duas, mas pensei, não estava ontem com o estado mental próprio para É. ouvir. Como é que fazes esse casamento? Começas pela música, depois tentas encaixar num poema, ou ao escreveres um poema já sabes mais ou menos que música? Normalmente é na palavra que a gente começa. Sempre. Acho que não me lembro de nenhum rascunho musical antes de haver palavra. Porque o próprio Cristóvão, ele precisa das minhas palavras para se inspirar. Mas imagina, eu mando-lhe um poema, ele devolve um rascunho e já aconteceu. Aí não é nada disto que eu escrevi, vou escrever outra cena para o rascunho que ele mandou. Então é um bocado isso, corte costura, muitas vezes à distância, porque ele é ator e está sempre ocupado. E é a nossa fórmula. Há muita gente que acha estranho. Posso dizer que na gravação do CD tivemos juntos uma vez. E o pessoal, mas como é que vocês fazem isso? É como a gente se casou, entre aspas, é assim e resulta, porque há uma liberdade muito grande, não há uma obrigatoriedade. E eu acho que quando há obrigatoriedade, a verdade desaparece um bocadinho. Quando és obrigado a. Se bem que nós fomos obrigados a gravar o CD porque tínhamos um deadline, mas pronto. Quando eu digo isso é mais do género, não, temos de estar juntos e ensaiar e não sei o quê. A gente já se conhece há 10 anos, já flui, sabe? Pela própria natureza da coisa, quer-me parecer que é um objeto de amor. É algo É. que parte de um sítio em que há duas pessoas interessadas em que aquilo veja a luz do dia. Sim, tem que haver esse amor e essa química, a pessoa não resulta. Já levaste ao vivo Já. esse livro? Como é que foi a recepção? Já levei sem o Cristóvão, foi o Nuno Pitera que foi comigo, porque o Cristóvão não pôde, mas a recepção foi, eu acho que foi boa. Eu acho que foi boa, é assim, fazer ao vivo é completamente diferente, porque o lacónico é muito esotérico por vezes, e então traz assim um silêncio, às vezes, que não é fácil de preencher em palco. Ou seja, é fácil trazer esse silêncio, mas fazer com que o palco alimente o público através desse silêncio não é muito fácil. Então é algo que ainda está em construção. Entretanto, experimentámos pôr vídeo a acompanhar porque resulta a preencher esse silêncio. É um silêncio que precisa de mais qualquer coisa. É dos raros silêncios que precisa de mais qualquer coisa ali. Visual, neste caso. Mas resulta bem, eu gosto muito de fazer ao vivo. Não sei se tens previsto alguma atuação aqui para o lado do Algarve. Não, mas se quiserem convidar, estão à vontade. Fica aqui registado se alguém quiser. Por acaso não sabia que havia um grupo, também nunca me tinha informado realmente. Há aqui um grupo para o lado É, do Lolé, não é? Disseste? sim, Poeta que Pariu é o Martim de Santos e o João Caiano, que fazem o Poetry Slam Lolé e fazem outros eventos poéticos, por isso é só pesquisar. Espero que tenhas gostado da conversa. Não tenha sido demasiado chato. Nada disso, então, adorei. Olha, obrigada eu pelo convite e já estive a ouvir também outros episódios. É sempre bom conhecer também os artistas de stand-up, os comediantes portugueses. Acho que também há falta de divulgação. Caso não sejas muito conhecido, há ali vários patamares em que parece que ninguém existe.
É isso, O é. público está apenas com os olhos focados para três ou quatro. Três ou quatro músicos, três ou quatro escritores, três ou quatro poetas e o resto não existe. E este salto está toda a gente à procura. Como é que se dá o salto? Não é por falta de qualidade, seja na comédia, seja na escrita, seja no Poetry Slam, seja no que for. É a vida, é a vida, não sei se é a vida do Poetry Slam, mas entramos outra vez na perversidade das redes sociais. É darmos conta que às tantas parece que estamos a gastar muito tempo em coisas que não interessam. Não interessam, é verdade. O que realmente interessa é estar a criar coisas. Um poema, seja um livro, preparar uma atuação, isso é que realmente interessa. Acho que as últimas conversas têm acabado sempre com uma frase que desmotiva. Queres motivar, queres desmotivar, dou-te este espaço para dizeres uma frase ao teu gosto. Uma frase? Oh meu Sim. Deus, em menos de um minuto socorro. Epá, não sei. Uma frase. Se isto for abaixo, voltamos. Voltamos. Mas uma frase que motiva ou desmotiva? É o teu critério. Acho que as últimas conversas têm sido sempre para desmotivar. Também podes não dizer assim, não apetece, prefiro o silêncio. Não, eu tenho uma que me veio à cabeça, mas é tão. Não sei porque é que eu me lembrei desta frase. Deixa-me só ver se eu me lembro dela como deve de ser. Mas queres motivar ou desmotivar as pessoas? Não sei. Não sabes. Não digas que está ali no limbo e as pessoas depois interpretam como quiserem, não é? Pá, estava aqui à procura. É que veio-me à cabeça esta frase. Pá, juro-te por Deus, Roberto, eu não pensava nesta frase há anos. Tiveste aí um efeito qualquer em mim. Se acreditas nos sinais, é esotérico para fazer ligação ao... Yeah. E é aqui deste livro, bem cansado este livro, olha lá para isto. Henrique Segurado. Eu acho que não conheço. Pá, isto estava na casa do meu avô. Ressentimento de um ocidental. E é aqui uma frase dele. Mas é assim, porque é que me veio isto à cabeça? Não sei. Tu, quando ouvis a frase, vais pensar, ok, esta pessoa, tipo, não bate bem da cabeça. É que eu quero dizê-la como deve de ser, para ficar gravado. Eu acho que era aqui. Onde é que estás? É engraçado É. perceber as carambolas da cabeça. O que é uma carambola? Assim, a imagem que eu te posso dar, estás a ver uma mesa de pinball. Encontrei, olha bem aqui, bem marcada. Já te digo o que é a carambola. Que eu estava a dar vontade de rir, porque eu não sei porque é que eu me lembrei desta Podes frase. rir à vontade, podes rir à vontade. É quando os deuses morrem que sentimos melhor o pouco espaço que ocupamos. Porquê é que eu me lembrei desta frase? Explica-me. Acho que nunca tinha ouvido essa. Veio-me à cabeça. Quando os deuses morrem, que melhor sentimos o pouco espaço que ocupamos. Mas isto tem várias interpretações, não é? Não tem? O parentesco que nós podemos fazer é logo com a célebre frase do Nietzsche. Depois a reação que nós temos a isso. E agora? Seja do ponto de vista humorístico, seja de ponto for. Por que raio é que tu foste Não para sei. aí? É muito engraçado. Em relação à carambola, uma mesa de pinball, quando a bola vai de um lado para o outro a bater de um lado, ting, 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 isso são carambolas. Posso dizer o que é que eu pensava que era? Se calhar tem outras acessões. Onde essa palavra é muito usada é no futebol. Eu pensava que carambola era o lixo entre os dedos dos... Às tantas pode ser. Eu conheço essa acessão. Mas eu não sei se gosto desta frase, Roberto. Mas esta frase não é um bocado Pesadona. católica quase, não é? Religiosa. Eu vou dizer outro. Isto é muito mau. Pode ser. Pode, mas eu gostei dessa. Estes poemas matam. É quando os deuses morrem que sentimos melhor o pouco espaço que ocupamos. Mas sabes que eu aqui interpreto até, é quando os deuses morrem do género... Não sei o que é que eu interpreto, estou cansada. Eu acho que... Sim, à queima-roupa, se pensarmos naquela ideia de que somos feitos à imagem de Deus ou de deuses, desapareceu. Então, será que eu também desapareci? Será que eu também sou mesmo nada? O homem está sempre empenhado em manter as suas ficções, as suas miragens. E há momentos em que os biombos caem, as miragens evaporam e ficamos no deserto. Afinal isto é só um deserto. E parece-me... Temos que ser honestos, estamos aqui a falar de slam, a honestidade, não sei. Yeah. Foi o que me veio à cabeça, saiu, seja o que Deus quiser. Isso faz-me lembrar uma das últimas conversas. E algumas humoristas não estão muito de acordo. O stand-up até não é dos meios em que... Não é um meio fechado. O que conta é a tua habilidade e... Aquilo que normalmente associamos é um meio só de homens. Sim, se fores ver, há muito mais homens que mulheres. Há muito mais heterossexuais que gays. Mas não é um meio fechado. É uma questão de aparecer. Para onde é que eu ia? Não era por aqui que eu ia. Tu davas um bom slammer, não, Roberto? Em relação à frase... A cena de ser, ok, foi o que saiu, é isto. Sim,
Mas para onde é que tu foste? Havia outro caminho que eu vi, e entretanto depois meti-me pela conversa da inclusão na comédia. Recordei-me de uma frase logo inicial que disseste que o Poetry Slam está aberto para todos. E de Sim, repente, e de repente fui por aí. carambola. Depois há o verbo carambolar. Qual foi o primeiro poeta que eu vi a utilizar esta não sei. A carambola. Assim, se eu tivesse que arriscar, diria a autora do Jockey, a Matilde Campilho. Não sei se conheces. Eu conheço uma Matilde. Sim, sei quem é. Sei. Sobretudo nesse livro que ela. Sei. Eu Gosto muito dela. não me surpreenderia se ela usasse. Sobretudo nesse livro. E já agora, para ficar gravado, que pessoas, que pode ser da área do Poetry Slam ou vizinha, o que é que me aconselhas? Pessoas para falar. Tens assim alguém que te recordes? Para falares, tanta gente. Tens o Nuno Piteira, que foi a primeira pessoa que também venceu um campeonato lá fora, o Campeonato Europeu de Poetry Slam. Se bem que ele não gosta muito de ser intitulado campeão de merda nenhuma, mas pronto, ele é uma boa pessoa. Um belo título para livro, campeão de merda nenhuma. Yeah, Acho era o que livro dele. não me recordo de ninguém tenha Não. passado lá perto. Campeão de merda nenhuma. Recordas-te mais? Não precisa ser exaustiva. Assim, tenho aqui uma Olha, lista de podes falar com o Martim Santos, por exemplo, aí de Lolé. Ok. Acho que também é interessante porque eu sei que ele também está ligado à música e à cena poética aí de Lolé. Podes falar com mais quem? Podes falar com a Maria Júlia Pinheiro, o Luís Perdigão. Podes falar com o Cristóvão também, se quiseres. Uma pessoa fixe. Qual é o título mais indicado? É álbum, livro, álbum-livro? A Quase uma gente diz CD homenagem, livre. CD livre, mesmo há anos 90. É um CD. uma homenagem à figura que tens aí atrás, ao teu livrinho verde. O futurismo é Sim. que tinham isso de juntar palavras, várias palavras com ífanes. E às Yeah. tantas é um livro, álbum, qualquer coisa. Sim. Tu esperarias esse tipo de casamento? Ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Eu esperaria. Porquê? Foi algo que já Porque tinhas pensado, se calhar já há muito não tempo. no sentido de spoken word, mas eu sempre fui muito mais ligada à música do que à poesia. Muito. Tanto que eu escrevia para uma revista de música. Music is my life. Mas uma das coisas que sempre me prendeu à música era as letras. Ainda por cima, cresci numa casa Pink Floydiana, então era tudo muito letras e poesia, né? E canto, sei cantar umas coisitas, mas nunca me imaginei, tipo, em nenhuma banda, né? Sonhei com isso, mas rapidamente pensei, não. Quando comecei a conhecer coisas mais eletrónicas, Massive Attack, o próprio Saul Williams e outros que tais, comecei a perceber, ok, dá para fazer música e ter uma coisa mais falada. Também meti mando umas vozes em algumas músicas. Na altura, quando eu pedi ao Cristóvão para ele fazer esse primeiro rascunho, foi só para apresentar uma coisa em Varsóvia. Mas depois ele próprio, olha, tens mais cenas? E eu tenho aqui mais uns textos. E pronto, aqui estamos hoje. Eu sempre esperei ter algum envolvimento com música. E principalmente depois de ter conhecido Massive Attack, sempre tive muita vontade de fazer algo assim mais nesse universo. Então acho que aqui nós também temos muitas referências em comum. Ele é muito Nine Inch Nails, Massive Attack e eu também, então acabamos por nos encontrar. Porque é assim, a coisa mais fixe é ele nunca sabe o que é que vai receber de textos e eu nunca sei o que é que vou receber de música. Mas para isso acontecer é porque há uma relação de confiança. Muito. É, E com base em nada. É fixe. Porque a gente não se conhecia, estás a entender? A gente não se conhecia. Conhecemos agora, não é? Nem temos uma relação super próxima, tipo, my best friend. Não. Somos amigos, claro. Por exemplo, agora já não o vejo há 2 meses. Mas já lhe mandei um rascunho. Ou seja, aquilo que nasceu com o nome de Lacónico é só o primeiro de qualquer coisa, não é? Pode haver um segundo. Pode, já está aí em operação, a ser operacionalizado. Por acaso vai bater na frase que eu disse, então olha, está certo. Olha, obrigado eu, Roberto. Universo que desconhecia, conhecia este termo, não conhecia a fundo, mas disseste muitas coisas que nunca tinha sido confrontado com certas expressões. Faz-me ir à procura. Muito obrigado. Sim, olha, quem me dera ficar aqui mais tempo.
Se calhar tens de fazer um segmento, um subsegmento de conversas poéticas. A minha intenção inicialmente era ser um humorista, um escritor ou alguém ligado mais à escrita. Os escritores e os poetas são mais esquivos, mais difícil de chegar a eles. É essa a experiência É que o tenho tido. ego. Todo artista que sobe a palco tem ali um problema com o ego. Uma pessoa Claro que dita sim, normal não se vai pôr numa posição daquelas. Tem tudo Claro. para correr mal. Estás vulnerável. Estás num sítio em que toda a gente pode ver. Estás em desvantagem numérica. Tem de haver ali uma pinga de loucura para subires a palco. E tem de Claro haver que uma sim. relação conturbada com o teu ego. Caso contrário, não subias a palco. Sim, e o ego não é necessariamente mau, pelo contrário, né? Não. Pode ser ajustado, é brutal. O que dita as coisas é a forma como te relacionas com ele. Eu acho que Claro que sim. espero não ter passado ao lado das questões essenciais, porque aqueles que iam de ouvir este episódio certamente identificar-se-iam com as perguntas que eu fiz. O que é o Poetry Slam? Como é que se começa? A única coisa que se calhar diria é que não falámos muito, mas talvez, lá está, porque também é uma novidade para ti, né? Do Portugal Slam, porque o Portugal Slam tem um papel muito importante. Então, tens 5 minutos para... Aí é com caroços, começo por onde? E está sempre a oportunidade de termos Ok. uma segunda conversa. Por isso, se quiseres abreviar... É só para também referenciar, porque eu acho que é importante. Porque, apesar do Poetry Slam existir desde os anos 80, aqui em Portugal só começou para aí em 2008, 2009, em Lisboa, e estava muito centralizado em Lisboa, tanto que eu conheci também 2009, 2010. Houve depois pessoas que começaram a organizar em Coimbra, depois em Almada, e às tantas começou ali a espalhar-se. E na altura, quem organizava e participava muito sentou-se e pensou: pá, isto era brutal fazer um evento nacional, porque há campeonatos na Europa, europeus, mundiais, lá. Então fundámos o Portugal Slam, que é uma plataforma aberta a toda a gente, é um grupo informal. Eu fiz parte da fundação dessa plataforma, como o Nuno Piteira também, que já te referenciei aqui, e outras pessoas que entretanto seguem a sua vida, é normal. E essa plataforma está em constante movimento e todos os anos fazemos um evento nacional e este ano vai ser em Aveiro, em outubro. E depois quem ganha o encontro nacional, não é? O Campeonato Nacional de Poetry Slam, vai representar-nos lá fora. Isto é um festival, vão ser vários dias, vão haver masterclasses, workshops, performances, por isso sigam-nos em portugalslam.com. Ou seja, vai ser uma semana... Não é uma semana, vão ser 4 dias, salvo erro. Okay. Ainda estamos a fechar a programação. Estamos só à espera de umas confirmações. Deixa-me voltar atrás, é melhor não dizer estas coisas. Okay. O festival vai acontecer em outubro. A data será confirmada em breve, por isso acompanha-nos. Já devia estar fechada, a cena é essa, só que sabes qual é o problema das artes? É o guito. Pelo menos tentar não perder dinheiro com aquilo que gostas. Este lado é essencial. Seja a publicar um livro, seja a fazer stand-up, locações, dormidas. Tu fazes stand-up, é isso? Agora há algum tempo que não faço. Em virtude do trabalho tem sido complicado. Tenho escrito, caso haja essa possibilidade, voltar a palco. Ok. Mas interessa muito falar também com escritores, poetas, saber a visão do seu ofício. Se cair muito para a esfera da lamentação... Pá, sim. E eu acho que ultimamente cai muito para a esfera de porque eu faço este evento porque não havia nada assim na vida. E o poeta anda sempre à chapada com isto. Eu criei este espaço porque não havia, eu criei aquele espaço porque não havia. Depois gera certas noções erradas, não é? E há novos movimentos que agora estão aí, que são maravilhosos. Hajam eventos de poesia, mas acho que tem que haver um certo cuidado e respeito pelo que já cá estava antes, sabes? Pelo que vem depois. E acho que há muita cena do fomos os primeiros. Não interessa. Interessa é fazer. Faz Sim. E está bom. Tanto que eu às vezes também tenho aquele pudor de dizer eu sou uma das pessoas que fundou a plataforma Portugal Slam. E as pessoas, mas foste, porque é que tu não dizes? Não gosto, eu não curto essa cena de fui eu que fiz, fui eu a primeira, nunca gostei disso, acho que isso não interessa. Parece aquelas marcas já com algum historial, fundada em 1800 e qualquer coisa. E não tem mais nada em que se apoiar. É só a data, é como se fosse um certificado. Mas a única coisa que eu levo mais a sério a mim é a formação. Aí sim, tipo, não.
Sou formadora, certificada, levo a sério, pesquiso imenso, por favor, reconheçam o meu trabalho. Mas isso não é na parte artística, não é? É mais a parte institucional, quando me convidam. Mas há aí muitos novos coletivos, pá, que tu podes entrevistar. Se calhar vais-te fartar rápido. Se toda a gente tiver uma perspectiva diferente, eu acho Eu acho que que é isso, é procura de perspectivas. se às tantas perceber que há um padrão, então não me interessa. Mas isto é Yeah. válido, seja para escrita, seja para. Olha, tu não metas nada disto, só vou levar hate. Não, estou a brincar, podes meter o que quiser. Tirar é uma parte onde tu dizes que para cortar eu corto essa parte. Não querendo ser repetitivo, mas adorei a conversa. Obrigada, eu. Acho que Vai não me lá esqueci, jantar. acho que não me esqueci de nada. Vou estar atento, seja aqui mais perto da minha zona, como a nível Tu estás nacional. aonde? Eu estou perto de Silves, moro perto de Ok. Silves. Isso não é Setúbal. Estou a brincar. Assim, não é, mas também. Isso é uma questão de perspectiva. É Ah, onde, Sil? eu vivo num sítio chamado Algoz, que fica mais ou menos à mesma distância de Silves e Albufeira. Albufeira deves Ok. conhecer. Sim. A Silves é uma cidade assim mais histórica. Quase toda a gente passou férias. Eu pensava que eras do Porto, vê lá, não sei porquê. Se calhar por causa da Bruna Dias. Bom, querida. Fica registado aqui. Olha, já agora, para o último tema, a Bruna é um caso, não sei se único, não há de haver muitos casos como ela. É normal um humorista ir para as leads da Poetry Slam. Tem algo de comum, o palco. Mas depois a forma como está no palco, ligeiramente é um eufemismo. Aconselhas todos os humoristas a fazer a Poetry Slam? Claro que sim. É assim, humoristas profissionais como ela, né, que faz stand-up e não sei o quê, acho que só 2 pessoas à parte dela. Por exemplo, ela quando participou, eu não sabia que ela fazia comédia, né? Fazia stand-up e isso tudo. Só depois, quando comecei a acompanhar nas redes, e eu fiquei, uau, é a mesma Bruna, tipo, tão fixe. Mas sim, olha, até há muito tempo havia um projeto de slammers que participavam, que era o Quatro Fernandes e Nenhuma Pessoa, que era com o Leandro Morgado. Pá, ele não faz stand-up, mas ele é ilusionista e mistura comédia, não sei o quê. E ele também fez slam várias vezes. Mas sim, não há muitos humoristas. Mas eu aconselho, sim, claro. Há pouco, logo no início da conversa, estavas a falar de algumas das características do Poetry Slam e, se a memória não me falha, não falaste de comédia. É normal alguém levar um poema mais humorístico para palco? É, é. Já não se tem visto tanto ultimamente, mas mesmo que não seja o texto todo, há sempre alguém que leva ali uma punchline, algures no meio, estás a ver? E o público reage, que é a cena que eu curto mais no slam, é que o público, estás a ver? Ou tipo, é mesmo assim. E isso é fixe. Qualquer humorista que tente fazer slam e se desafie, não é? A escrever assim um texto mais poético, cómico, não quero estar aqui a influenciar potenciais públicos, mas acho que tem boas chances de ganhar, porque é super interativo. Ou não, pode ser o tiro pela culatra, mas Também eu acho pode. que um bom humorista consegue escrever um texto poético que tenha impacto. Tens que experimentar, Roberto. Não estava a dizer isso para mim, estava mais a pensar no Ao geral. ano, Roberto Gamito ganhou o Portugal Slam 2023. Caso fizesse, eu acho que não ia levar nada que tenha que ver com o humor. Quando penso em poetas, penso mais, por exemplo, no Herberto Helder. Também gosto do Alberto Pimenta, que é mais. É sempre uma referência que se calhar só aparece o 10º nome ou o 20º nome. Mais rapidamente aparece, sei lá, uma Luísa Neto Jorge, que gosto muito da Luísa. E Uhum. há várias mulheres que não gostam de ser apelidadas de poetisas. Gostam Uhum. da palavra poeta. Já te paraste com isto? Como se a poetisa fosse uma palavra subalterna. Sim, Quando vês uma poeta mulher, qual é a relação que ela tem com estas duas palavras? depende. Na maioria, as mulheres que eu conheço ligadas à poesia preferem poeta do que poetisa, mesmo como um statement, não é? Porque se nós formos analisar as coisas gramaticalmente, ambas as formas estão corretas, poeta ou poetisa. Nenhuma delas está errada. Mas politicamente, dizer eu sou poeta em vez de ser poetisa é muito mais forte, impactante. A palavra poetisa só acontece no século XVIII ou XIX.
Antes disso era poeta. E então há aqui uma separação entre a mulher poetisa, não é? Que é uma mulher que escreve poesia e se calhar até é a esposa do poeta, não sabemos, não é? E poeta é aquele que escreve poemas. Então, se é aquele que escreve poemas, a mulher não pode estar aí porquê, não é? É assim um bocado estranho. O que me fascina é que normalmente as pessoas que questionam: mas porquê é que dizes poeta e não dizes poetisa? Isso não está certo, agora toda a gente tem a mania. Nananana. São pessoas que gostam da Sofia de Melbrenner, não é? E tipo, a Sofia de Melbrenner é dos casos mais conhecidos em que ela dizia: não, eu sou poeta. Porque ela considerava que poetisa era um termo que atribuía um estatuto de inferioridade, não é? Face aos homens. Embora, lá está, não há essa referência explícita num dicionário ou qualquer coisa. Mas há todo um contexto político e social que é importante refletir e pensar de onde é que vem poetisa? Sempre existiu? Há atletisa? Não há. Era uma palavra sonante. Se Uma bem que, atletisa, né? sim, uma atletiza é É. engraçado. Mas, pessoalmente, se houver uma mulher que diz: não, eu sou poetisa, está tudo bem, bora aí, parceira, continuamos na luta juntas na mesma. Agora, uma mulher que diz que é poeta, fixe. Aliás, a Cecília Meirelles, que era uma poeta brasileira, ela tem um verso que diz: não sou alegre nem sou triste, sou poeta. E, portanto, voltando à tua questão, cada vez mais as mulheres, pelo menos com quem eu lido, autodenominam-se de poetas. Umas por statement, outras porque já começa a ser normalizado o que já era antes, portanto, voltou a ser. Mas também há muitas questões sobre isso que eu às vezes não entendo. Principalmente quando é acompanhado desse argumento de: pois agora o quê? Não, agora, mesmo que seja agora, qual é o problema de falarmos sobre isto? A minha única comichão é quando isso passa a ser o protagonista e ofusca de tal maneira a obra ou o poema Exato. que é uma caça de estatuto ou de eventual estatuto. Se bem que, se é para procurar estatuto, devia procurar do outro lado, porque poeta ou poetisa não dá estatuto nenhum. Indo para a realidade bem mais crua, devia procurar do outro lado. Quando essa discussão de alguma forma apaga tudo o resto, a obra ou o poema isolado. Eu aí concordo, e é isso, sabes? Porque imagina, pegando neste exemplo, apresentaram-me num palco: não sei o que, Eli Alves, poeta, blá, blá, blá. Eu estou a fazer a minha performance de 15 minutos. Saio do palco e a primeira coisa que me perguntam é: poeta? Mas porquê? É tipo: dude, e os 15 minutos que eu tive a dizer, o que tive a dizer, interessou-te? Curtiste? Achaste uma merda? Porque é que é esta a tua primeira questão? O problema é meu ou é teu? É isso que estás a dizer. Porque é que esta questão é mais importante do que a minha obra? Se quiser chamar poeta, poetisa, autor ou autora, são questões secundárias. Tem alguma importância? É isso, é importante na mesma refletir sobre isso, mas eu acho que lá está, há espaço para tudo. Acho que já houve conversas muito interessantes, por isso é que em eventos assim maiores, festivais, etc., há aquelas conversas, debates, mesas redondas, em que isto é um tema. Claro que se me perguntarem, eu respondo, também não estou aqui a dizer: não, agora não vou responder, porque é importante, é importante. Ao mesmo tempo é um bocado surpreendente porque é que as pessoas acham que está errado. Porque a cena é: mas porque é que agora és poeta e não és poetisa? Genuinamente, olha, explica-me. Outra é: está errado. Não, não está errado. E aí é quando o meu sangue ferve. Estás a ver? É tipo: está errado. Está errado o quê, man? É verdade, a palavra poeta foi sufixada, não é? Yeah. E porquê que foi? Bora falar sobre isto, bora voltar ao século XIX, não é? Onde a mulher nunca era artista, a mulher era a mulher do artista. E acho que há toda essa história que tem que ser refletida. Normalmente quem critica é mais fácil opor ou questionar
Mas o quê? Devias ser poetisa, ou seja o que for, porque é mais fácil do que. Deixa lá ver o que é que ela esteve a dizer, deixa lá Exato. tentar entrar no poema. O conflito é mais fácil, pensando no conflito só como. Esta questão também, obviamente que isto fica para outra altura, mas a mulher teve historicamente proibida de escrever durante séculos. Há toda uma luta aqui por trás de um termo tão pequenino que é o ser-se poeta. Mas pronto, eu concordo contigo, acho que isso não pode apagar a obra, por isso é que eu digo que se as minhas colegas da poesia se intitularem de poetisa, não é por isso que eu vou achar que estão erradas, porque eu acho que o feminismo e a luta feminista, ponto número um, nós, enquanto mulheres, temos que questionar as nossas parceiras mulheres, muitas vezes, não é? Não significa por sermos mulheres estamos sempre certas. E ponto dois, não é por uma mulher tomar uma decisão diferente da minha que é menos feminista do que eu, estás a entender? Porque essa pessoa pode querer ser chamada de poetisa e isso não está errado, está no direito dela. E eu acho que aqui esta questão do feminismo também é todo um outro tema. Ficámos aqui mais 14 horas Sim, sim, sim. com 3 garrafas de vinho. Que dá origem ainda a outro tema que é a relação entre seja política, seja ativismo com poesia. Uhum. Depois os perigos e as vantagens. Se tiveres vontade para uma segunda conversa, daqui a uns tempos, ficaste com vontade para uma segunda conversa, Claro que sim, eu gosto de conversar. então já sei que te posso Sim. chatear daqui a uns meses.